No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, você que está ligadinho na programação Nota 10 da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. Aumente o volume do seu rádio porque estamos chegando. Estamos de volta nesta tarde desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela grande misericórdia de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário por esta emissora, para levar até você a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que aguarda todos os dias uma bela canção, você vai ouvir hoje com o cantor J. Neto, Conquista. Esta canção, os nossos ouvintes, Jean e Alcimara, oferecem para o seu filho Jonathan, na comunidade de Santana do Paituna, que esteve aniversariando ontem. E para você que está aguardando, está viajando, você está naquele seu trabalho após almoço, está deitadinho no seu conforto, aguardando a bela canção. É para você, com o cantor J. Neto, Conquista. Canção triunfante. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu.
a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista, conquista, conquista. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Estamos em campanha de oração às 6 da manhã no nosso templo, no bairro da Serra Oriental. Nossa campanha de oração denominada Jornada Feliz para o mês de outubro. Eu quero convidar você que não pôde estar hoje, mas você se prepare para amanhã, sexta-feira, às 6 da manhã, no nosso templo. Esta campanha irá até o domingo, sendo que no sábado e no domingo será às 8 da manhã. Amanhã, sexta-feira, às 6 da manhã. Então, domingo, nós estaremos encerrando pela manhã, às 8 da manhã, com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Hoje é o último dia do mês de setembro, dia 30. Nós queremos agradecer você que contribuiu de alguma forma com a construção da congregação do bairro do Planalto. Você contribuiu ofertando com seu dízimo, com a sua oferta, com a mão de obra. Você contribuiu orando pelo aquele trabalho tão lindo que está sendo realizado ali. Você tem contribuído de alguma forma com material. Você que tem contribuído ofertando o lanche para os trabalhadores, as irmãs que têm contribuído realizando os alimentos para os lanches, vão lá levar, vão servir, todos empenhados no objetivo só, que é a construção
da congregação do bairro do Planalto. Nossos agradecimentos e que Deus recompense cada um de vocês que tem colocado suas mãos, o seu coração e o seu trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo no que está sendo realizado ali. Que Deus abençoe a todos grandemente. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. E a verdade de hoje está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe aí em sua Bíblia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto muito importante, porque fala do maior problema da humanidade. Qual é, pastor, o maior problema da humanidade? Não é a pandemia, não? Não. A pandemia é um problema, é um grande problema, mas é um problema que só atinge o corpo. E o maior problema da humanidade chama-se o pecado, porque este atinge a alma. Este separa o homem do seu Criador. E é por isso que está escrito, neste mesmo capítulo 6, o último versículo, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para viver eternamente. Mas o homem foi avisado: o dia que vocês pecarem, o dia que vocês me desobedecerem, estava falando com Adão e Eva, Deus, vocês vão morrer. E era simples, Deus fez apenas um teste com eles. Escolheu uma árvore que a Bíblia a chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse: olha, vocês estão vendo esta árvore aqui? Vocês podem comer de todas as árvores deste jardim. Agora, desta árvore aqui, vocês não podem comer. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Era Deus dando a chance para o homem escolher se queriam viver eternamente ou se queriam morrer eternamente também, porque a morte, e a Bíblia fala de 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física acontece quando o homem dá o último suspiro. A morte espiritual acontece quando o homem peca
contra Deus. E a morte eterna vai acontecer no dia do juízo final, quando os desobedientes, os pecadores que não se arrependerem, vão receber aquela triste sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nós sabemos pela história que os nossos primeiros pais pecaram. Eles não levaram a sério o que Deus lhes havia falado. Então comeram da árvore, da dita árvore, que Deus disse: olha, vocês não podem comer desta árvore. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E aconteceu que eles testaram Deus. Será que Deus está falando mesmo a verdade? Será que Deus não estava com uma fake news, que está na moda hoje, né? A fake news? Pois é. Deus estava falando a verdade, como eu estou falando a verdade nesta tarde. E assim como os nossos primeiros pais não levaram a sério o que Deus falou, muitos continuam ainda hoje não levando a sério o que Deus continua falando através da Bíblia, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, por meio dos meios de comunicação. No nosso caso aqui especificamente, você está ouvindo a voz de Deus através das ondas poderosas da Mirante FM. Então, amigo, eu fiz esta introdução porque o texto em pauta que fala sobre o pecado. E nós vamos aqui, como lemos apenas 7 versículos, eu vou dividir aqui em 3 partes. A primeira parte, a pastora Sara Freitas vai ler aqui, a princípio, os versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois é. O que está acontecendo? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava orientando os cristãos de Roma para que eles atentassem para o seguinte detalhe. Claro que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação, perdão a todos os homens. E o que era que estava acontecendo? As pessoas entenderam o seguinte: bom, já que a graça de Deus é que nos salva, que nós vamos ser salvos pela graça de Deus, então nós vamos pecar à vontade. Porque quanto mais a gente pecar, mais a graça de Deus abundará em nós. Olha como o diabo, ele perverte a verdade. Paulo disse: de jeito nenhum. Não é verdade, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia, ela nos afirma que o salário do pecado é a morte, acabou. Se pecar, a alma que pecar, esta certamente morrerá. Tá? Quando o homem peca, o espírito do homem fica separado do Espírito de Deus. Porque esta palavra morte no pecado, no original, significa separação. Então, quando o homem transgride qualquer mandamento da lei de Deus, qualquer ordem dada por Deus, quando a gente fala dos mandamentos da lei de Deus, a gente não está se referindo apenas ao decálogo, aqueles 10 mandamentos lá do Êxodo 20, não. No Novo Testamento há uma série de outros mandamentos que nós devemos obedecê-los. Caso contrário, nós estaremos infringindo a lei, e todas as vezes que alguém infringe a lei, transgride a lei, essa pessoa está pecando, então ela fica morta espiritualmente. Ela fica separada de Deus. E se ela morrer nesse estado, a Bíblia diz que esta pessoa vai passar a eternidade longe do seu Criador. Então, não é porque está escrito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, que agora nós vamos abusar. Não, eu vou pecar à vontade porque eu vou ser salvo pela graça de Deus, e ainda há uma falsa doutrina aí dizendo que uma vez salvo, salvo sempre. Não é verdade. Esta doutrina é uma doutrina de homem, tá?
É uma doutrina de homem. Se fosse assim, Deus não teria dito para os nossos primeiros pais: olha, o dia que vocês pecarem, o dia que vocês me obedecerem, vocês vão morrer. E Deus não estava falando da morte física, mas estava falando naquele momento da morte espiritual. Vamos agora para os versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pois é, então estes dois versículos 3 e 4 também são interessantes, porque ela fala do batismo em Cristo e também fala da ressurreição, fala de três coisas e fala também de uma novidade de vida. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos naquele momento, e eu passei por esse processo, você morre para o pecado. Então, o que acontece? Você abandona aquela vida velha, você está sendo introduzido no corpo de Cristo. Você passa a fazer parte da igreja, o corpo aqui é a igreja, você passa a ser um membro do corpo de Cristo na terra. Então você tem que morrer para o pecado, fala do sepultamento, tá? Então quando você morre para o pecado, você também ressuscita, passa por um processo de ressurreição espiritual. Foi o que Jesus explicou para Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, não pode ser introduzido no reino de Deus, não pode fazer parte do reino de Deus, não pode ser batizado no corpo de Cristo, não pode ser introduzido. Então tem que nascer da água, nascer da palavra de Deus, tem que deixar que o Espírito Santo realize em nós o mistério da ressurreição espiritual. E daí para frente, nós temos que viver uma nova vida, em novidade de vida, uma vida nova. Se roubava, não vai mais roubar. Se era um mentiroso, não vai mais mentir. Se vivia na prostituição, não vai mais viver na prostituição. Se era um viciado em drogas, Jesus vai libertar a pessoa e a pessoa não vai mais viver no mundo das drogas. Se vivia adorando ídolos, passa a viver adorando somente a Deus em espírito e em verdade, conforme está escrito lá no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João. Tudo isso, meu prezado amigo, Deus quer realizar na vida de cada um de nós, porque Ele não quer que nós vivamos em nossos delitos e pecados. Agora vamos para os versículos 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois é, então estes versículos 5 e 6 corroboram com os versículos 3 e 4, falando do que acontece quando a pessoa toma uma decisão. Claro, essa decisão não acontece por acaso, acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ouve a pregação do Evangelho, aí o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, aí a pessoa toma uma decisão. Naquele momento, a pessoa morre, ela é plantada, porque quando a gente morre aqui fisicamente, a gente é sepultado, não é assim? Quando a gente morre para o pecado, é como se a gente estivesse sendo sepultado. E fala também da ressurreição espiritual,
tá? E esta ressurreição espiritual acontece naquele mesmo momento, quando a pessoa aceita Cristo, e aí a pessoa tem que viver perseverando, agradando a Deus, porque brevemente Jesus Cristo vai voltar, e aí nós passaremos pelo processo da ressurreição, se já estivermos passado para a eternidade até lá, até o dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, para vivermos eternamente com Ele no céu. E para fechar a mensagem, vamos ler o versículo de número 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pois é, aquele que está morto está justificado. Quando a pessoa morre fisicamente, pronto, acabou. Se ele tinha alguma dívida para pagar, não é verdade? Os parentes que vão pagar a dívida dele e tal. Mas ele mesmo acabou a história dele. A mesma coisa quando a pessoa aceita Jesus Cristo. Aceitou a Cristo, ele morreu para o pecado. Então ele está justificado. Por quê? Porque Jesus morreu lá na cruz, exatamente para pagar a nossa dívida, tá? Então é um mistério. Quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe o dom da vida, o direito de vida eterna que nos é dado por Cristo Jesus. Amém. E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo mês de setembro que está terminando e também agradecendo a Deus por todos que contribuíram com a obra dele neste mês de setembro. Tem algum nome, alguma oração? Temos 2 nomes, pastor. Milena Barros Batista e Maurine Barros da Silva. Muito bem. Está em oração. Pois bem. Pai querido, nós pregamos a Tua palavra, o Teu Evangelho, explicamos aqui o que acontece quando a pessoa peca, mas também o que acontece quando a pessoa decide. Quando ela ouve o Evangelho, ouve a pregação e decide aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acontece o milagre. O Espírito Santo ressuscita a pessoa espiritualmente e ele passa a ter o direito de morar no céu. Paizinho, então eu oro por essas pessoas que nesta tarde estão tomando a decisão de mudar de vida, porque querem morar no céu, porque querem ser arrebatadas. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa-lhes, registra os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o Senhor voltar. Pai, também te apresento já os nomes que a tua serva, a pastora Sara Freitas, já mencionou. Em nome de Jesus, eu mando uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de cura para aqueles que estão doentes, tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, também quero te agradecer, meu Deus, por todos os meus irmãos que durante este mês de setembro que está chegando ao seu final, hoje eles contribuíram com dízimos, ofertas e com as suas semeaduras para a manutenção do teu reino aqui na face desta terra. Recompensa cada um segundo o que eles fizeram para ti durante este mês de setembro que está sendo concluído hoje. Obrigado, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Final de programa. O meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Amanhã, sexta-feira, 1º de outubro, se Deus quiser, estaremos juntinhos. Novamente, começando o mês de outubro, com certeza embaixo das bênçãos de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar jornada feliz neste mês de outubro que está chegando. Uma boa tarde a todos e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre e que brevemente vai voltar, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com
que vai